Olá irmão, estamos de volta com a nona vídeo sobre perguntas e respostas sobre a Umbanda. Espero que tenha gostado dos outros vídeos. Tentamos esclarecer algumas dúvidas. Se gostar, deixe seu like, ou melhor, seu joinha. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Nosso objetivo é trazer para vocês uma Umbanda linda e verdadeira. Não somos dono da verdade e nem temos essa pretensão. Somos amantes da religião Umbanda. Continuamos aprendendo e ensinando o que foi passado para nós. Deixe seu comentário, nosso propósito no YouTube é debater e estudar a nossa Umbanda. Vamos compartilhar nossos conhecimentos. Bem irmãos, vamos para a nona vídeos. Se inscreva no canal. Foram auxiliados pelas falanges dos espíritos que os portugueses diziam serem santos católicos, e assim formaram a nossa querida e até hoje amada Umbanda. Pergunta: todas as culturas africanas aceitaram essas novas falanges em suas sessões? Resposta: não, algumas religiões nunca se desviaram de seus costumes e crenças, trazidas por seus ancestrais da África. Porém, o que podemos observar que muitas linhas que se negaram a participar do sincretismo, recebem e cultuam falanges de espíritos que já estiveram encarnados na Terra Nova Brasil, berço da fé e do espiritismo. Tal exemplo pode dar os Exus, que em algumas linhas têm o absurdo de serem reverenciados antes de Oxalá. Pergunta: existe então linha melhor ou linha pior? Resposta: não. Todas as linhas do espiritualismo, bem como as religiões cristãs, trabalham com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Oxalá, nosso mentor e governador do planeta Terra. Lembrem-se, todos os caminhos nos levam à casa de Oxalá, umas percorrem um caminho mais árduo, outros bem mais brandos. Mas o destino é sempre o mesmo. Pergunta: e sobre a linha de Oxalá, o que podemos ainda saber sobre ela? Resposta: primeiramente devemos dizer que Oxalá é um nome que no hinduísmo, religião espiritualista milenar dos povos da Índia, é a mais alta posição mental e espiritual, sendo nele que a Umbanda tem a sua base e doutrina para os seus trabalhos mediúnicos, isso não somente hoje, mas desde muitos séculos. E assim, tal como a Umbanda milenar, o hinduísmo, uma das seitas mais antigas do universo, foi que se adotou esse nome muito profundo e de grande simbolismo. Oxa, união das forças vindas do alto, e lá, formando o nome Oxalá, que quer dizer sacrifício ao próximo. Assim, nos terreiros de Umbanda, bem como fora deles, devemos sempre respeitar o culto de Cristo na linha de Oxalá, visto ser ele o mestre e filho e espírito amado do Pai, que, de geração em geração, vem sempre dando aos espíritos da Terra, encarnados, os seus mais sublimes ensinamentos. Pergunta: tendo em vista que Oxalá é o Senhor do nosso planeta, todos os espíritos que vivem e trabalham no planeta Terra são submissos a ele? Resposta: nosso Senhor Jesus Cristo, Oxalá, foi mandado ao nosso meio, para nos ajudar com suas palavras e seus ensinamentos. Assim como ele nomeou os seus apóstolos, que o chamavam de mestre nos umbandistas, espiritualistas e seguidores ferrenhos de suas palavras, o consagramos como chefe do nosso planeta. Assim como existe outros governadores de planetas nesta imensidão de universo aqui no planeta Terra, Jesus, Oxalá, é o nosso governador. Por esse motivo todos os trabalhos espirituais passam por seu conhecimento. Nada é feito sem seu consentimento. Pergunta: então Oxalá permite também a maldade? Resposta: não, a maldade fica para quem a pratica e as faz. No espiritualismo usamos uma palavra que resume bem essa pergunta: livre-arbítrio. Com essa palavra pode-se separar o joio do trigo, portanto, se você faz maldade a outrem, você também irá responder por suas faltas. O planeta não é uma prisão espiritual, e sim uma oportunidade que se é dada para sua evolução espiritual. Pergunta: os orixás já atingiram a evolução espiritual? Resposta: sim, são espíritos bastante evoluídos, mas que ainda não atingiram a sua total evolução. Perfeição.
Pergunta: quer dizer que todos os espíritos terão que passar pelos vários ciclos de evolução, pois que assim poderão atingir sua evolução espiritual? Resposta: sem dúvida, existe um ciclo a qual todos os encarnados e desencarnados passarão. É desta forma que se processam a evolução, até atingir o seu final, a qual nosso Criador nos espera. Pergunta: e em qualquer centro de Umbanda, os que ali vão, em busca de proteção e caridade, encontrarão médiuns que recebem essas entidades que já tenham atingido plena evolução? Resposta: o que devemos esclarecer que um espírito com sua evolução completa, não se encontram, mas em meio do convívio terreno. Como já sabemos, o planeta Terra é somente uma parte do ciclo da evolução, não de evolução total. Acabado o seu ciclo de aprendizagem neste planeta, ele irá buscar a sua evolução em outras esferas evolutivas. Nenhum médium na face da Terra é capaz de manifestar um espírito evoluído, perfeito. O que se apresentam é os seus mensageiros e enviados que, com a missão de nos ajudar em nome de seus mentores, manifesta-se nos médiuns. Em questão de achar que qualquer centro de Umbanda você encontrará o que procura, é difícil. Nenhum centro trabalha igual. Todos têm seus rituais, suas crenças e seus métodos diferentes uns dos outros. O primeiro cuidado de todo aquele que recorreu aos serviços de um terreiro é procurar saber quem é o chefe do mesmo e se ali não é praticados a mistificação e qual a linha que se trabalha. Em se tratando de um centro de Umbanda, que respeite ao máximo os princípios umbandistas, o filho que ali for à busca de caridade poderá ter toda a confiança, pois que os guias que baixarem nos médiuns será sempre espíritos de muita luz. Pergunta: então o orixá na qual se apresenta como Ogum, que no sincretismo é São Jorge, não é o próprio santo? Resposta: verdadeiramente não. Como já mencionamos, fica difícil um médium receber um espírito muito evoluído, por essa razão as incorporações são feitas por entidades a qual os médiums encarnados podem sustentar. São espíritos também evoluídos, mas que vibram em uma faixa a qual os médiuns podem captar. Esses espíritos enviados trabalham nas linhas destinadas aos orixás, com os seus costumes e sua caridade. Pergunta: qualquer médium dentro do terreiro pode receber essas entidades, com o propósito de enviados? Resposta: não, nem qualquer médium, nem qualquer terreiro. Em se tratando da incorporação de um enviado, só quem assim poderá recebê-lo será o médium-chefe do terreiro, por ser o médium mais preparado e antigo mediunicamente. As entidades sabem quem está em condições para trabalhar, e em que médium irá se incorporar. Quando dizemos que a importância do terreiro influi na vinda destas entidades, é se o centro não for uma casa de caridade e os que a frequentam não estiverem empenhados a fazerem o bem e ao amor às palavras do Pai, as entidades não se aproximarão deste. Centros passam a receber entidades que ali vão não para praticar caridade, mas sim para zombar e brincar com os participantes. Torna-se uma casa sem força espiritual. Pergunta: então existem terreiros que não se pode confiar? Resposta: como qualquer religião, existem as que realmente trabalham na caridade, e existem as que são realmente folclores populares. E também existem os que trabalham para o mal, que não são Umbanda. Cada filho terá que ter um discernimento para poder avaliar o que realmente quer. Pergunta: existe um número mínimo de médiuns para se abrir uma sessão? Resposta: não é um número, mas sim a qualidade dos médiuns. A força de um terreiro está na qualidade de seus médiuns. Numa empresa, se você tem um número de operários capacitados para um tipo de serviço, o trabalho será muito bem feito. E o mesmo que acontece nos terreiros de Umbanda: quanto mais médiuns capacitados trabalharem, maior será a força deste terreiro e a força de seus guias. Não existe um número de médiuns específico para abrir qualquer gira, somente o médium-chefe pode abrir normalmente. A abertura das giras é muito importante para os médiuns que vão trabalhar, não só porque precisam da limpeza do corpo pelo defumador, como a saudação aos orixás.
Pergunta: na ausência do médium-chefe, quem pode substituí-lo dentro do terreiro? Resposta: quando não existe o segundo médium em chefia, que é chamado de pai pequeno ou mãe pequena dentro de um terreiro, essa responsabilidade ficará a cargo da diretoria por parte do plano terra, e a parte espiritual ficará a cargo do médium mais antigo e desenvolvido dentro do terreiro. Pergunta: o segundo médium tem a mesma força que o médium-chefe? Resposta: não se trata de quem tem mais ou menos força, a Umbanda não é um jogo de força nem interesses mesquinhos. O que a verdadeira Umbanda representa e nos ensina é o poder do respeito e da hierarquia, para que possamos buscar sempre a paz. Pergunta: e como é feito um gongá? Resposta: primeiro o que devemos entender é, um gongá será um altar a qual serão postos os orixás e guias e santos para, através da sua vibração, poder ajudar nas sessões mediúnicas que são realizadas. A firmeza de um gongá é de muita importância para o bom desenvolvimento dos trabalhos dentro de um terreiro. Tudo parte primeiro do gongá, as suas vibrações são que comandam os serviços. Para poder se firmar um gongá é preciso de um médium coroado a qual faça a firmeza do mesmo com pontos riscados, rezas e benzeduras, defumações e os orixás que ficaram firmados nele. Pergunta: só pode se firmar um gongá dentro de um centro? Resposta: um gongá de terreiro só poderá ser firmado no interior de um centro, um gongá de devoção é diferente. O gongá de devoção é geralmente feito por médiuns adeptos da religião umbandista em suas casas, para poderem ter um lugar onde possam acender as suas velas, fazer as suas orações e pedidos.